Oi pessoal maravilhoso aqui da página do professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a mais um evento, mais uma live, hoje uma live extremamente especial, muito legal. Eu vou ter a honra de receber uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha formação como professor, uma pessoa que para mim é um ser humano sensacional e eu vou conseguir hoje trabalhar com essa pessoa aqui. Vai ser muito legal esse bate-papo. Para quem não sabe, eu já vou avisar agora, eu já havia divulgado anteriormente, vou avisar aqui, nós vamos falar sobre literatura, tá? Neste bate-papo. Então você pode aproveitar para que ao longo desse processo aí, ao longo dessa live, você possa fazer suas perguntas, possa tirar dúvidas, tá? Porque vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Tá? Quem vai participar dessa live comigo é o professor Maurício, tá? Professor Maurício Menon. Nem todo mundo conhece o Maurício, nem todo mundo que está aqui conhece, tá? Mas o Maurício é uma pessoa sensacional. Ele foi o responsável por eu ingressar no mundo das letras, praticamente. Por quê? Porque ele foi a pessoa que fez com que eu me apaixonasse pelo mundo da literatura. Tá? Ele foi sensacional. Então, daqui a pouquinho ele já está entrando aí, tá? E nós vamos ter um bate-papo sobre literatura, sobre leitura por fruição, como é que você desenvolve o prazer por ler, né? Dicas de leitura. O Maurício é muito bom com isso, cara. Muito bom mesmo. Tá? Então, vai ser bem interessante. Para quem está dizendo que a imagem está escura, é só você sair da live e voltar, ou você sair do aplicativo e voltar, se o teu for Android, sabe? Abrir as janelas e voltar, que você já consegue recuperar a imagem aí. Beleza? Porque aqui não está escuro, eu estou enxergando todos vocês e tá tudo bem, show de bola. Beleza? Vamos ver aqui. Vou ver se o professor já está online, tá? Vai ser muito legal. Aqui, estou enviando. Mandar um convite para o professor Maurício. Assim que ele entrar, deve ser a internet. Não é a internet. Tá, vamos lá, meu povo. Muita gente aqui, ó, a imagem está perfeita. Que coisa boa. Vou só esperar o Maurício ingressar aqui para a gente poder começar o nosso trabalho. Beleza? Ó, Pernambuco na área. Cara, tem muita gente aí, beleza? Ele já vai entrar aí, ó. Daqui a pouco já vai dividir a tela. Ele já vai aparecer, tá? Meu Deus, cara, tem gente do Brasil inteiro aqui. Isso é uma coisa muito boa. Fazer esse bate-papo aí com tanta gente assim, algo sensacional. Vamos lá. Internet colabore aí conosco, porque o nosso trabalho hoje precisa de uma internet boa. O pessoal está dando aquele like gigantesco. Campo Grande, a Elaine aqui, ó. Oi, sou do Pará, a Dejane falou. Que coisa boa, minha esposa morou no Pará durante um ano e meio, mais ou menos. Sou de Roraima, olha ali, Rondônia, Palmas. Que coisa louca. Vão dizendo aí de onde vocês são, gente, que é para a gente poder saber, tá, quem está por aí. Vamos lá. Olha só, Marcos Vinícius entrou. Fortaleza. A imagem está boa, a Carla falou. Aracaju, conheço, cidade maravilhosa. Tá? Alagoas. Muito bem, vamos lá. Londrina, Bahia, Paraíba, Manaus na área. Fortaleza. Olha ali o professor Maurício, já dividiu a tela. Tá me ouvindo, Maurício? Estou ouvindo, Pablo. Tudo bom? Como é que está o som? O som está ótimo, eu só acho que a sua câmera está virada para o outro lado. Peraí. Só um pouquinho que eu não consigo visualizar aqui. Fique tranquilo. Deixa eu dar uma olhada. Eu não consigo Ela me tá... ver aqui. Você precisa girar a sua câmera, mudar a sua câmera do celular para passar para frente.
Só um pouquinho, dá licença. Fique à vontade, fique à vontade. Tá em casa. Ah, tá. Olha aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Agora. Aí! Precisei de ajuda dos universitários agora. Mas é assim mesmo, funciona dessa forma quando a gente começa a fazer live. Quando eu comecei a fazer pelo telefone, eu me lembro de que eu tinha problema com o áudio, de vez em quando problema de conexão com a internet. A gente bate muito a cabeça até começar a funcionar. Exato. Essa é a minha primeira live. E eu tenho a honra de convidá-lo para essa live, né? Eu vou fazer aqui agora a apresentação do professor Maurício, para quem acabou de entrar e que porventura não o conheça, né? O Maurício foi meu professor, foi uma das pessoas, um dos maiores exemplos que eu tive dentro do universo da docência. Então, direto o pessoal me pergunta aqui, Pablo, em quem você se inspira para dar aula? Tá? É nessa pessoa que vocês estão vendo aí, nessa pessoa do Maurício. O Maurício foi a pessoa que me fez ficar apaixonado pela literatura e cogitar entrar no mundo das letras, cogitar ingressar na graduação em letras. O Maurício é uma pessoa fantástica, ele é professor doutor em literatura. E, bem, vou deixar o Maurício falar um pouco sobre si também, sobre o trabalho dele, o que é que ele faz, e o trabalho que ele está fazendo no Instagram também, que é sensacional. Maurício, a palavra é sua. Então, Pablo, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? E que para mim é muito mais que uma oportunidade, é assim uma honra, um prazer estar com você, né? Eu já nem considero, é um ex-aluno, mas é um colega hoje de profissão, é alguém que está aí trabalhando à frente das letras, né? E é sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouco e conversar nesse que para mim é um novo modelo, né? Via live com os seus seguidores, né? Eu espero que não decepcione muito, né? O pessoal. Enfim, mas dizer assim que me sinto honrado e pelas suas palavras sempre tão generosas também para comigo, eu não mereço tanto assim, mas de fato eu posso dizer que fiz parte da sua formação e para mim é uma grande honra lhe ver hoje, né, atuante, né, mas antes de tudo pela pessoa que você é, né, não é pelo seu sucesso é importante, o trabalho que você realiza é muito importante, é competente, tudo, mas antes de tudo pela pessoa que eu sei que você é. Enfim, você pediu, eu não sei o que você quer que eu fale, um pouquinho sobre a minha formação, meu trabalho, seria isso? Eu adoraria que você dissesse para o pessoal um pouco da sua formação, o trabalho que você vem fazendo hoje, quais foram as suas etapas acadêmicas, né? Porque eu comentei que você é doutor em literatura, mas as pessoas talvez não saibam, né, qual foi o seu ramo de Tá, investigação. então, Uhum. bom, a bem da verdade, eu tenho. Agora vem lá aqueles papos de professor, né? Mais comprido do que não sei o quê. Mas eu, desde pequeno, desde que me lembro, eu sempre tinha duas coisas que eu queria fazer muito na vida, né? Uma era a música, que isso me chamou, acho que foi a minha primeira grande chamada. Eu era simplesmente doente pelo piano, não podia ver piano. E desde os 4, 5 anos, são as memórias mais antigas que eu tenho, eu lembro da música. E depois, já ali, quando eu fazia a quinta série, que hoje é o sexto ano, né, eu já me lembro que eu queria ser professor. Tá? E só não sabia a priori do quê. Mas aí eu tive, e aí entra uma coisa interessante, né? Eu também tive um docente que me inspirou, né, na minha caminhada, que foi a minha professora de língua portuguesa. Eu fui aluno dela da quinta até a oitava série.
né? E foi uma pessoa assim pela qual eu tinha grande admiração, com a qual aprendi muito. Era um tempo, década de 70, em que a língua portuguesa se ensinava praticamente só gramática, né? Era um ensino assim, pouca redação, pouco discurso sobre leitura, enfim. Mas o que eu aprendi com aquela professora, eu me lembro que até na faculdade me foi de grande valia em termos de gramática. E eu comecei, quando eu fui fazer vestibular, fiz vestibular para letras, né? Paralelamente, eu fazia já o curso de música, o curso de piano, mas não pude fazer faculdade de música como eu queria, porque na época seria impossível. Eu morava em Cascavel, só existia em Curitiba, e eu não tinha condições de me mudar para lá. Enfim, fiz letras no mesmo lugar onde você se formou, só que você se formou já na UniOeste, né? É, Eu não, aquele tempo era uma faculdade municipal chamada Festivel. Ela tinha uns 5, 6 Percivel. cursos, isso, uns 5, 6 cursos, né? Entre eles havia o curso de letras e eu já sabia que queria fazer letras. Eu não tinha muita habilidade com números, então havia o curso de matemática, mas eu era totalmente incapaz de partir para a questão dos números. E eu fui fazer letras, é engraçado isso, eu fui fazer muito pensando na língua inglesa, porque era dupla licenciatura, eu gostava muito de inglês, e na gramática, né? Que era o que eu tinha até um domínio importante, digamos assim. A literatura, nesse tempo, ainda não me chamava atenção. Eu sempre falo e conto isso para os meus alunos, até mesmo para eles perceberem que, como diz que existe esperança, eu fui um leitor tardio, né? Eu não fui aquela criança criada com muitos livros. Não, era outro tempo, a família muito pobre. As leituras que a gente tinha em casa era leitura assim, leitura da Bíblia, havia uma Bíblia infantil que a gente lia, havia muitas histórias, né? Os avós, tios contavam muitas histórias. Esse foi o meu ambiente, digamos assim, literário, no qual eu cresci. Mas eu tinha muita curiosidade, me chamava a atenção a questão do livro. Mas confesso que fiz algumas tentativas, assim, aquelas que todo leitor de primeira viagem faz e fica, às vezes, frustrado, né? Começa, não termina, ou não entende aquilo que está lendo. Enfim, fiz letras, foram 3 anos e meio, aquele tempo era o curso. E quando eu saí da Festival, ela já estava se transformando, entrava em processo de estadualização. 1 ou 2 anos depois, ela virou UniOeste, né? E hoje é essa potência multicamp aí que a gente conhece, uma grande universidade, né, que já oferece os cursos de mestrado, doutorado em várias áreas, inclusive na área de Pós-doutorado letras, já. pós-doutorado. Quer dizer, mudou muito e mudou muito rapidamente e trouxe também um grande desenvolvimento para a cidade de Cascavel, né, na época. Enfim, mas havia também uma peculiaridade. Assim que fiz o estágio, durante o estágio eu já fui convidado para dar aula no colégio em que eu estagiei, e que era o colégio no qual eu estudei a vida toda, desde a segunda série primária, um colégio estadual. E eu fiquei hiper feliz, porque o meu sonho era a sala de aula, eu sempre quis. Eu só tinha um problema para lidar que eu não sabia, que era eu era extremamente tímido, né? Mas tímido assim, Uhum. daquela criança que quando chegava a visita em casa se trancava no quarto e só saía de lá quando todo mundo ia embora. Eu tive que vencer isso porque a sala de aula você até pode ser tímido, mas você não pode ser extremamente tímido, né? Senão você não comunica, você não consegue fazer qualquer mensagem chegar a um aluno. E logo comecei a dar aula. Ali, substituindo um professor. No ano seguinte, eu já fui contratado em um colégio particular, depois à noite no estado. Havia muita necessidade ainda de professores, né? Tanto na rede estadual quanto na rede particular. E foi assim que eu comecei, já trabalhando logo. Eu dava aula já de piano nessa época. Eu comecei primeiro lecionando piano
E logo nessa época, então, eu já trabalhava os 3 períodos, né? E foi assim, pelo menos por 20 anos, trabalhando os 3 períodos. E não havia, não havia uma necessidade premente de se fazer especialização, como hoje há. Hoje, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos de mestrado, há alunos meus que têm 5, 6 especializações, né? Eu falo, não, vocês são muito mais titulados do que eu, né? Eu perderia em um concurso, numa prova de títulos. Mas não havia. Eu comecei a dar aula, né? E aí o ambiente de sala de aula, e sempre gostei muito de estudar, que eu acho isso essencial. E foi nessa época, embora na faculdade eu não fosse, ainda não tivesse florescido como um leitor voraz, como sou hoje, eu já pensava que eu tinha que ter responsabilidade e começar a ler, né? Então comecei aos poucos, de uma dificuldade tremenda, os primeiros clássicos para leitura, mas depois vai engrenando, né? Vai pegando um ritmo, você passa a entender melhor, e assim foi. Mas, digamos assim, o meu momento de epifania com a literatura se deu no meu primeiro ano de magistério em sala de aula. Eu me lembro até hoje, e eu sempre digo, eu devo ao Carlos Drummond de Andrade, por conta de um poema dele, né? Você se lembra de qual era? Lembro, eu já vou falar. Era no colégio em que você estudou, óbvio que eu acho, não sei nem se você já fazia de certo pré ali, não sei, alguma coisa. E eu entrei como professor de inglês ali. Eu só tinha uma turma de língua portuguesa, que era uma turma de primeiro ano de ensino médio. E havia as apostilas para o ensino médio, mas eram apostilas, naquela época não tinha apostila do professor, pelo menos aquela que a gente estuda. Então a apostila do professor que a gente tinha era um xerox de apostila de aluno, tudo sem resolução. Então, o que obrigava eu a passar assim, meus finais de semana, todo o tempo livre estudando, porque você é recém-saído da universidade, não tem tanta prática com conteúdo. Né? Exato. Eu estou sendo generoso aqui, né? No meu caso, era nenhuma. Mas eu estudava muito. E eu me lembro assim que a literatura era um pouco apavorante, porque era o primeiro ano do ensino médio, e aí entra aquela incongruência, às vezes, dos currículos, porque, na verdade, a parte mais difícil da literatura se concentra, infelizmente, no primeiro ano, né? Que você vê desde a literatura portuguesa medieval e passa, por exemplo, pelo período barroco, que, a meu ver, não há nada tão difícil, talvez a poesia simbolista quanto a poesia barroca, para ser compreendida, para ser estudada. E eu tinha que lidar com aquilo, eu tinha que interpretar coisas que eu não sabia interpretar. Mas eu fazia um esforço muito grande. E, para aqueles que estão nos ouvindo, não havia internet ainda, né? Porque hoje você resolve esses problemas facilmente. Sempre tem alguém que escreveu algo, ou que dá alguma dica, ou que tem um vídeo, né? Mas não, você dependia única e exclusivamente do livro. E eu me lembro, na sala de aula, que havia um trecho do poema A Procura da Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, que começa, não faça versos sobre acontecimentos, né, e vai. Mas o trecho que havia, ele é um poema longo, a meu ver, o poema mais lindo que ele já escreveu, e tem trecho que eu fiquei espantado, eu estava lendo para os alunos e tive um choque, por isso que eu falo uma espécie de epifania, que era aquele trecho que diz assim, chega mais perto e contempla as palavras, né? Ei-las sós e mudas em estado de dicionário. E depois, mais alguns versos adiante, diz assim, e elas te perguntam sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Quando tinha essa pergunta, quando eu vi esse verso, que era essa pergunta, trouxeste a chave, imediatamente, eu lendo ali para os alunos, eu pensei, mas eu não tenho essa chave. Né? Pensa bem o sufoco, né? Você tendo que ensinar para o aluno. E ao mesmo tempo eu pensei, mas onde que está a chave?
E veio algo para mim, não, a chave é a própria literatura. Né? Você não tem chave de leitura fora da literatura, não adianta. Exato. Né? Você tem que ler. E esse momento, para mim, serviu como um impulso. A partir dali, eu comecei a ler vorazmente. Eu fiquei assim. Foi um processo meio que de encantamento, tanto pelo ensino, quanto pela leitura, pelas análises, e assim foi. Mas só vinha Maurício, trazer. Fala. eu vou interrompê-lo porque eu vi um comentário muito Ah, especial aqui de uma ah, pessoa que foi seu aluno e foi ah. meu colega, estudou comigo no ensino médio, que é o Roberto Martins Maciel. Ele comentou o seguinte: eu vou ler aqui, eu separei o comentário dele. Muito legal ver vocês dois nesta live. Me lembro de uma aula do professor Maurício no saudoso Colégio Auxiliadora, em que fomos até um conservatório e ele tocou o piano para os alunos. Um abraço para vocês. Pois é, o Enfim. Maurício, o Maurício fez esse favor e foi aí que o Maurício despertou em mim a vontade de aprender a tocar piano. Pois é. Isso eu vou falar daqui a pouco também, mas muito obrigado, Roberto, pela lembrança. Eu fico feliz de ter aqui mais ex-alunos ouvindo, né? E, agora, eu só fui fazer uma especialização mesmo, foi quase 10 anos depois de formado, já no final da década de 90, e fiz especialização na Unicentro, em Guarapuava, uma universidade estadual, e essa especialização era em literatura brasileira. Então, eu esperei, eu não queria fazer em língua portuguesa, nessa época eu já tinha decidido que a minha especialização, e se eu seguisse uma carreira acadêmica, que aí começou a despontar essa ideia de seguir a carreira acadêmica no nível superior. Então, fiz a especialização em literatura brasileira, ali para mim abriu o universo acadêmico mesmo. Tive aulas com excelentes pesquisadores, professores da Unesp, da UFSC. Então foi assim uma descoberta. Eu estava um tanto atrasado, digamos assim, nesse tempo, em relação só me dedicando à docência, né, e não sabendo das novas teorias ou coisas. Dali eu já ingressei no mestrado. Eu passei no meu primeiro concurso de mestrado na Universidade Estadual de Londrina. Fiz esse mestrado viajando ali 400 quilômetros entre Cascavel e Londrina toda semana e trabalhando, né? Porque eu não tinha como, eu tinha que trabalhar. Nessa época já era casado, tinha família, tinha filho, e não podia abrir mão disso. Mas fiz em estudos literários, na UEL. Foi um prazer imenso, né? Eu trabalhei no meu mestrado com o poeta Gregório de Matos Guerra, né? Barroco, porque uma das minhas paixões é o período barroco, tanto na música, veio da música essa paixão, bem da verdade, né? Depois entrou na literatura. Então, meu mestrado foi em poesia, na verdade. E logo depois, aí eu fiquei um ano sem fazer, porque não havia o doutorado na UEL. E abri um doutorado na Uhum. Federal do Paraná, em Curitiba, em letras, e eu me matriculei como aluno especial, fiz lá uma disciplina, mas eu já queria estudar outra coisa, né? Já tinha um outro projeto em vista, e lá não havia pouquíssimas vagas, e com os professores que eu conversei, nenhum deles orientava naquilo. Mas justamente no final daquele ano, do dia para a noite, a CAPES aprovou doutorado na UEL, e eu entrei, fiz o projeto, sou da primeira turma do doutorado em letras da Universidade Estadual de Londrina. E daí fiquei com o mesmo orientador que tive no mestrado, mas daí estudei totalmente outra coisa, né? Eu estudei Uhum. as figurações do gótico na literatura brasileira entre o século XIX e início do século XX. E quando eu estava terminando o doutorado, nessa época eu já dava aula no curso superior, mas continuava ainda trabalhando no ensino médio, no colégio onde você estudou. Eu já não me lembro se era a época, acho que você já havia se formado, não sei. Ou fazia pouco tempo que havia se formado no terceiro ano, e dava aula em um outro colégio e em uma universidade particular. E aí que eu fiz o concurso para uma universidade federal pública, né? Acabei passando. E vim para Campo Mourão, né, onde é o campus
onde eu trabalho já há 14 anos. E depois aqui eu fiz um pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, aí trabalhando com romance histórico, com um escritor mineiro chamado Agripa Vasconcelos, que foi um trabalho que me rendeu um livro, né? Porque os outros dois, o do mestrado e do doutorado transformei tudo em artigo acadêmico, mas não em livro. Agora o do pós-doc me rendeu um livro, né? E assim, agora, hoje eu trabalho, dou aula na graduação, aqui não existe o curso de letras, então eu dou aula para cursos de engenharia, de bacharelado em ciência da computação, aquilo que tem necessidade, e tem o ensino médio ainda, o técnico, porque o nosso campus tem, e eu dou aula para eles. Todo ano os professores falam, mas você ainda dá aula para ensino médio, mas eu gosto de dar aula para eles. Eu acho que hoje eu ainda me dou melhor com o ensino médio do que quando eu era muito jovem, porque eu comecei com 21 anos de idade na sala de aula, né? E tinha alunos ali com 17, 18, quer dizer, o nível de conflito era hard, né? Porque assim, você tinha dois jovens, dois adolescentes na sala. E hoje eu dou aula também em 2 mestrados, né? Da UTF-PR, um em Londrina, outro em Pato Branco. Esse é um resumo da minha carreira aí acadêmica, né? Mas eu tenho esse gosto por dar aula para os jovens. Eu gosto, me estimula muito, eu acho eles muito perspicazes. E é uma das minhas alegrias aí no magistério, né? Problemas tem, a gente sabe, mas isso faz parte aí da carreira. Da carreira, né? Eu fico encantado com a sua história, Maurício, e eu vejo assim que existem pontos de interseção da minha história com a sua. Eu me transformei em professor porque eu queria ser professor. Quem me inspirou foi um grande professor de dentro da área das letras. Eu comecei a lecionar no colégio em que estudei, né? Isso é muito interessante como essa história vai se repetindo, né? E hoje eu convidei você para conversar aqui por diversas razões. Eu tenho muitos professores que acabam me seguindo por causa desse trabalho que eu tenho feito ultimamente, sabe? E eu gostaria de que nós conversássemos franca e abertamente um pouco sobre a docência, um pouco sobre o ensino de literatura e o ensino ou a tentativa de fazer criar gosto pela leitura, inclusive isso que você falou, né, que você foi um leitor tardio. E gostaria de que nós falássemos sobre isso, porque existem muitos professores aqui que estão acompanhando e precisam dessas dicas. Eu vou deixar a live salva, né? Então muitos professores que estão saindo agora da graduação, alguns que já estão, que precisam dessas dicas. E justamente para nós iniciarmos esse trabalho, para que a gente possa começar a conversar sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta, é uma pergunta ela é mais uma provocação, porque eu me lembro de ter tido aula sobre esse autor com você, e eu gostaria de que você emitisse a sua opinião sobre isso. Eu li hoje que se não me engano, bisneta do Monteiro Lobato, reeditou a obra do bisavô, modificando alguns termos por causa de certo conteúdo racista dentro das obras. A primeira pergunta, para nós iniciarmos o debate, depois enveredarmos para gosto pela leitura. O que você achou dessa ação? Então, Pablo, eu já tinha lido essa notícia também. Eu tenho algumas posições, algumas até um pouco radicais nesse sentido. Primeiro, eu sou contra essa espécie de revisionismo. Primeiro, apesar dos problemas que a gente sabe que existem, mas os problemas, por exemplo, alguns problemas, às vezes, até, e não só no Monteiro Lobato, às vezes em outros autores, o professor tem que aprender a contornar em sala de aula, né? Ou levar para o debate, porque o importante é você ter a obra para você conversar a respeito, para você confrontar valores, para você mostrar, por exemplo, olha, como que se pensava, como que se dizia. Hoje, né, há uma outra
moral, a uma outra forma. Mas, enfim, essa questão da bisneta do Monteiro, eu não tenho um dado claro sobre isso, isso é só um pensamento, e posso até cair na leviandade ao falar isso. Mas, assim, o Monteiro, de fato, na obra infantil, em alguns momentos, tem alguns problemas, nem sempre aqueles apontados pelo pessoal, que tem gente que lê uma obra e começa a fazer disso, fazem um amontoado de coisas. Porque... Um carnaval, né? Fazem um carnaval. Faz isso e às vezes não percebe, por exemplo, que certos termos não eram usados na obra, por exemplo, só para Tia Anastácia, usava-se também para outros personagens. Mas, enfim, o que acontece? Me parece, eu não sei, essa reescrita da obra, que aparentemente atende a uma demanda, que é uma reescrita da obra infantil dele, né? Eu fiquei com uma suspeita sobre isso. Por quê? Porque o Monteiro Lobato entrou no ano passado em domínio público. Então, como a obra dele entrou em domínio público, o que acontece? A família deixa de receber o dinheiro proveniente das publicações, né? Exato. Então, porque até 70 anos depois da morte do escritor, a família, os descendentes ainda recebem os direitos autorais da obra. E eu não sei se isso vai acontecer, porque, por exemplo, no momento que reescreve a obra, trabalhando alguns termos, ou retirando, ou adaptando, se essa obra não passa a render direito de novo, porque aí ela já passa a ser uma outra configuração. Eu não sei como que se dá isso no meio editorial, por isso que é só uma suspeita, que talvez possa ser uma jogada também, né? Não só claro, na tentativa de ajudar o professor ou coisa assim. Agora, o argumento que fala da bisneta, perdão, pelo menos que eu li, de certa forma não está errado, dizendo que cada vez se lê menos Monteiro Lobato, é verdade. Porque outrora o Monteiro Lobato era lido pelas crianças de primeira a quarta série, quer dizer, terceira a quarta série já lia Monteiro Lobato. Né? Hoje claro. Não, hoje é uma obra que você precisa ter um aluno um pouquinho mais adiante para poder ler. Né? Então, e mesmo porque há muitas outras produções aí no mercado. Embora o Monteiro Lobato seja o pai, né, da literatura infantil no Brasil, eu acho que ninguém fez como ele. Tá? Agora, há problemas. Agora, o problema do revisionismo em literatura é que se você for catar todos os problemas, você tem que jogar, digamos assim, você pega quase toda a literatura, pelo menos até metade do século XX, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Agora, eu não sou contra o debate, eu acho que tem que trazer o debate. Tá? Da mesma forma como quando a gente ensina, por exemplo, o romantismo, a gente traz o debate para a sala de aula de como a mulher era configurada, como é que era vista naquela época, né? Até muitas vezes tratada pelo autor ou pela autora, de uma maneira muito diferente do que uma mulher é tratada hoje na sociedade. Com os avanços que houve, tem que haver mais, mas então a gente traz isso, mas a gente não apaga, porque a gente precisa aprender, inclusive com os erros do passado, né? E que eram na época... Exato. O que você disse é o meu ponto de apoio para a argumentação. Quando me questionam a respeito dessa alteração, eu digo que essa alteração não pode ser feita se a intenção for preservar a memória literária. Porque o registro literário recorta o momento histórico, recorta o pensamento da época. E se você começa a atualizar o texto, você pode acabar por conspurcá-lo de tal forma que você perca a essência do texto. E você perca a memória. Em que momento, por exemplo, vamos imaginar que isso se dê ad eterno. Em que momento da nossa história vamos poder trazer um relato em que possamos dizer com segurança, veja, nesta época as pessoas tratavam os negros desta forma. Alguém vai dizer, é impossível, não existe registro disso. Então,
Esse é o grande problema, porque às vezes as intenções são boas, a gente não está discutindo aqui a questão de muitas intenções, obviamente, e até mesmo de questões que têm que vir à tona para serem debatidas e que não podem mais ser aceitas na nossa sociedade hoje. Agora, em termos de arte e de literatura, a gente cai nesse problema. Eu só penso assim, que a adaptação de texto, a meu ver, ela vale quando é para você fazer uma adaptação de um texto para uma criança poder ler. Por exemplo, a Ruth Rocha fez a adaptação da Odisseia de Homero para criança. Texto Exato. belíssimo, né? Obviamente que você não vai esperar que uma criança leia Homero, o texto original, não tem como, né? Mesmo traduzido. Esse aqui. Então, agora, quando já entra, por exemplo, isso não acontece só com Lobato, já aconteceu, houve há um tempo uma polêmica em torno também de alguém que até recebeu financiamento do governo para fazer, esse é um tempo, faz bem uns 7 ou 8 anos, tá, gente? Uma facilitação de leitura do Machado de Assis. Exatamente, e deu uma polêmica grande nas redes sociais, na televisão. O problema, agora, quem fez, falava, não, é para trazer o Machado para mais perto das pessoas. Agora, há um problema nesse caso, porque, por exemplo, a grande pegada do Machado de Assis é justamente na linguagem. É a ironia e o sarcasmo. E isso, na língua escrita, é algo muito difícil de ser. Por exemplo, você construir uma ironia na oralidade é mais fácil, porque concorre com a tua expressão facial, com a forma como você fala aquilo, com as tonalidades que você dá. Agora, na escrita, é mais difícil de você compor uma ironia em um texto escrito, para deixar claro. E o Machado de Assis faz isso com a pena de um mestre, quer dizer. Então, em uma adaptação, de repente, provavelmente se perca isso, o que é que fica? Fica a história, né? Mas aí eu vou dizer uma coisa. Muitos textos do Machado de Assis, o que menos vale ali é a história em si. Né? É desimportante, né? Muitas vezes ela é quase um segundo plano. É óbvio que há histórias, por exemplo, Dom Casmurro tem uma história chamativa, né? Ou mesmo Quintas Borba. Agora você pega um conto como Missa do Galo, por exemplo. Se for olhar o enredo, eu falo para os alunos, o enredo por si só, resumido, ele é sem graça. Agora, quando você lê aquele conto, é de uma profundidade, de um sarcasmo. Eu leio com os meus alunos em sala, às vezes o conto inteiro, quando eu vou ensinar Machado de Assis. Né? Eles riem muito, porque a gente vai mostrando como é que é, ou faz a entonação certa dele. Então, existem esses problemas, e mais o problema da memória. Agora, então, assim, eu tenho essa posição. Eu sei que outros têm outras posições e eu respeito, tá? Agora, acho importante, sim, que a gente trabalhe as questões que precisam ser trabalhadas quando você tem um texto que apresenta determinados problemas. Ou, se você não quer ter problema, utilize outro texto, não é? Utilize o outro texto. Agora, não dá para deixar... O problema eu sempre brinco, né? O Monteiro Lobato fica muito por conta do racismo, né? Mas você lê O Presidente Negro, tem eugenia quase do começo ao fim, né? Mas, enfim, é um autor que está consagrado, canônico, né? Faz parte aí da literatura. Então, eu não sei qual a intenção real da bisneta, né? Se for mesmo de tentar aproximar mais o bisavô, digamos, da obra. Agora, se há outros interesses, eu já não posso fazer o julgamento. Tá? Mas, a priori, eu sou contra isso. Se fosse fazer, digamos, mas seria interessante você pensar que ele é adaptado a uma literatura infantil adaptada para criança, né? Enfim, é difícil. Tá? É difícil opinar sobre isso, mas eu coloquei isso é o reflexo de que realmente os tempos mudaram, né? A criança de hoje é muito diferente da criança de outro momento. Então, eles veem outras coisas, né? Tem outros interesses, né? É interessante. Exato.
E isso vai nos conduzir para outra pergunta que eu gostaria de fazer, que é, ao longo desse tempo de docência, de carreira, Maurício, você conseguiu me fazer gostar de ler. Qual para você, a chave do professor que está em sala de aula, que precisa fazer o aluno se desprender daquela ideia de leitura mecânica? Ou seja, eu preciso ler essa obra porque vai cair uma questão dela no vestibular. Como criar no indivíduo o prazer pela leitura, o gosto pela leitura? Bom, eu já esperava essa pergunta. É, eu já esperava. Mas dizer assim que, Pablo, eu não tenho a chave, eu tenho algumas, como dizia o Riobaldo, né? Saber não sei nada não, mas desconfio de alguma coisa, né? Ou de muita coisa. Eu também, eu desconfio de muita coisa. É, eu posso falar baseado, porque assim, por exemplo, você tem experiência de ter gostado de ler, mas eu acredito, pelo menos, você foi meu aluno no ensino médio todo, mas eu já ouvia falar de você com seus professores antes mesmo, né? Eles até diziam, Maurício, você vai gostar do Pablo quando chegar. Você já era famoso assim na escola. Então, acredito que você já lesse naquela época. Não sei como é que era, talvez tenha se intensificado mais o gosto. Se fosse fazer um balanço, eu estou com 32 anos de magistério, fora o tempo do piano, magistério mesmo de língua portuguesa e literatura. Eu não sei se eu teria mais, se eu conseguia influenciar mais alunos para gostar de ler ou para não gostar de ler, eu não sei dizer. Porque já tive muitos casos de alunos que falaram que gostaram de ler, né, a partir das aulas ou do exemplo. E já tive casos de aluno me dizer assim, eu detesto a literatura por sua causa. Já tive esse caso. Na faculdade, uma vez, uma aluna me falou. Mas uma coisa, então, o que eu posso dizer? Aqui tem colegas professores nos assistindo. Há algumas coisas. Primeiro, o professor, num processo de leitura, a primeira coisa que a gente tem que entender, a literatura existe muito antes de ter sido transformada em disciplina. Então, a literatura não nasce como disciplina escolar, da mesma forma que a filosofia, a matemática, os conhecimentos em geral. Agora, no momento em que ela se torna uma disciplina escolar, faz parte do currículo, é óbvio que o tratamento dela tem que ser dado como se fosse uma disciplina. Isso é bem verdade. Eu não posso também tratar assim, chegar e dizer, não, façam o que quiserem, porque daí também não precisa do professor. É igual a língua portuguesa, né? Eu sempre digo, óbvio, você tem que valorizar, não pode ser como a escola antiga que achava que você chegava sem saber falar, ou você só ia aprender a falar direito na escola, escrever direito a partir da escola. Não, a gente hoje sabe conduzir, que o aluno já chega com uma bagagem. Agora, você acrescenta em cima daquilo. Você mostra para ele outras possibilidades de expressão de língua, né? Exato. Com a literatura, é mais ou menos isso. Então, você tem alunos que já vêm com bagagem, que é uma minoria. Aí você tem alunos que são, assim, digamos, que têm um certo interesse, né? E tem aqueles para os quais não vai fazer a menor diferença. Tá? E eu já há muito tempo deixei de me sentir culpado por isso, porque no começo eu me sentia culpado. Falava porque eu achava que eu tinha que entrar na sala e fazer os 45 ou 50, ou que nem turma de terceiro ano de 300 a gostarem de... Ninguém faz isso. Entenderam? Então, o que acontece? Então, primeira coisa, o professor ele tem que saber o seguinte, ele tem que fazer um trabalho sério e competente. Tá? Isso é o ponto principal. Agora, ele é um semeador. Algumas sementes vão de brotar naquele momento, outras mais tarde e outras não brotam. E não é necessariamente a culpa do professor. O professor é culpado quando ele não se prepara, quando ele não tem responsabilidade, quando ele é preguiçoso. Agora, no caso da literatura em especial, tem uma coisa, isso eu vejo um ponto em comum com o pessoal que diz que o que aprendeu a gostar de ler, e que comigo foi assim também, de alguma maneira.
que é você perceber no professor uma certa paixão por aquilo que ele está fazendo. Tá? Eu acho que isso é o primeiro ponto. O professor que gente, e esse apaixonado entre aspas, tá bom? Assim, porque senão fica tudo na base, como se fosse aqui século XIX, né? O período romântico, né? Como, A utopia, né? Fica na utopia docente. Não, eu vou dizer para vocês algumas. Eu leio todos os dias, leio muito. Agora, muitas vezes eu leio livros que eu preciso ler, mas que eu não, às vezes não estou gostando ou não estou curtindo tanto aquela leitura. Mas eu sou um profissional. Eu tenho que conhecer aquilo. Eu sei, pelo menos para mim funciona assim. Entendeu? Eu penso, não, eu sou um profissional, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter esse acervo interior dessa leitura. Ou gostar e não gostar é um segundo plano. Mas eu acho que esse é um ponto crucial para o professor, ele gostar daquilo que faz. Não funciona só para a literatura, funciona para qualquer disciplina. Eu me lembro que vocês tinham, por exemplo, eu sempre, pela dificuldade de número, eu nunca entendi nada de física na minha vida. Eu não sei nem como é que eu passava de ano no ensino médio. Porque primeiro mudava de professor a cada mês. Agora, me parece ser uma disciplina extremamente interessante. Mas vocês tiveram, isso eu me lembro, um professor de física que era extremamente apaixonado pelo que fazia. E ele cativava boa parte daqueles alunos, não é? Boa parte dos alunos gostava de física, ou tinha interesse pela física a partir dele. Então, isso é uma chave importante para qualquer um compreender. Você vai para a sala de aula, você tem que ter um mínimo de gosto por aquilo que você faz. Você tem que acreditar naquilo que você faz. Certa vez eu tive uma colega, nós dávamos aula no curso de Direito, e eu trabalhava com português jurídico, né? E ela ia dar, acho que uma disciplina de antropologia, não me lembro bem, era alguma coisa ligada à sociologia. E chegou no primeiro dia de aula, de apresentação na sala, falou, olha, gente, eu sei que essa disciplina não é tão importante para você. Falei para ela, não fala isso. Falei, você já se matou no primeiro dia de aula. Nunca você pode dizer, você pode reconhecer sim que a sua disciplina às vezes não faz parte da raiz técnica do curso. Por exemplo, eu trabalho com comunicação e engenharia. Eu sei que para eles as disciplinas de cálculo, de física, né, são disciplinas, digamos assim, a vértebra do curso. Agora, jamais eu vou dizer para eles que eu acho essa disciplina pouco importante. Não, porque comunicar, ele vai se comunicar, só vai parar de se comunicar o dia que morrer. Entendeu? Exato. Então, o professor tem que conhecer isso, a importância. Eu acho que muito professor às vezes não sabe da importância da literatura, nem para si, que dirá para o outro. E aí ele fica perdido na sala. Então esse eu acho que é um ponto importante, né, do professor. E segundo, que para mim, esse ponto eu sempre falo para os meus alunos de mestrado, o professor tem que ser um leitor. O professor de literatura, acima de tudo, tem que ser um ótimo leitor. Um leitor competente, um leitor voraz, um leitor curioso, que leia bem, que conheça um bom conteúdo, né, que forme um estofo importante de leituras. Se ele não é assim, ele não tem como formar alguém que queira ser. Entendeu? Se ele não gosta de ler, e eu já conheci, Pablo, muitos professores, muitos, que dão literatura e não gostam de ler, não leem. E você sabe, como professor, que é a coisa mais fácil você chegar e dar uma aula enganando o aluno em relação à literatura. Porque claro. Né, a maioria não lê, então você chega e diz, às vezes, alguma bobagem, a menos que tenha um aluno ali que te pegue, né? Porque sempre tem um outro na sala que é mais atento. Então, assim, muitos professores não gostam dele. Eu não entendo daí como é que vai para a área de literatura. Tá? Eu acho que um momento ou outro tem que acontecer. Mas eu não gosto. Mas se você dá aula, você precisa pelo menos se esforçar. Né? Um pouco porque... porque nem todo mundo abraça essa ideia que você falou. Eu sou um profissional dessa área e eu preciso dessa competência. Né? E essa é uma consciência que poucos profissionais desenvolvem.
Uhum. Porque eu sempre digo assim, eu me sinto, de alguma forma, agraciado, porque é, eu trabalho eu trabalho com aquilo que eu também gosto, que é de alguma forma um lazer, digamos. Aham. Embora eu não sei se para você funciona assim, mas para mim funciona. Eu tenho as minhas leituras que eu faço, obviamente, que eu chamo a, as obrigatórias, né? Por Aham. exemplo, aluno de mestrado, você sempre tem que estar lendo o que ele lê para ajudar no que vai escrever. Às vezes, obras que você dá para o ensino médio, por exemplo, eu já li muito, mas tem obras que eu li faz 25, 30 anos. Então, se eu hoje trago para a sala de aula, eu tenho que reler. A minha memória Tem já que não reler. ajuda mais. Eu preciso reler. Então, existem essas obras, tá? Agora, você precisa ir acrescentando outras, aquilo que você chama, o que um teórico chamou, né, de biblioteca interior. O professor tem que ter a sua biblioteca interior. Isso então, para mim, funciona dessa maneira. E quando eu quero me desligar, por exemplo, puxa, já li 2, 3 horas hoje, né? Ou li durante o ano inteiro. Agora, nas férias, o que eu vou fazer? Agora eu vou ler O por, que eu quero? digamos assim, o que eu quero, entendeu? Então você descansa de uma leitura com outra, a bem da verdade, com uma não Exato. obrigatória, digamos assim. Isso me aconteceu durante, por exemplo, o doutorado, né? Você fica muito tempo, 4 anos em cima do mesmo tipo de leitura, do mesmo assunto. Quando terminou, a primeira coisa que eu fui fazer, que já era algo que eu tinha na minha biblioteca há tempos e queria ter, foi ler a obra inteira do Aloysio Azevedo, que eu gosto, né, os 11 romances, assim, um seguido do outro, né, em ordem de publicação. Depois fui ler a Crônica da Casa Assassinada, que eu sabia que era um romance maravilhoso, eu nunca tinha lido e não tinha tempo de ler. Né? Aham. Então, eu descansei das leituras do doutorado lendo. Então, eu acho que isso é legal para o professor. Quem gosta de ler, eu acho que já tem assim, 50%, se não mais, do caminho andado para uma sala de aula para dar aula de literatura. Agora, ajuda também. Eu não, talvez você, não sei se você vai concordar ou não comigo. Metodologias ajudam, a tecnologia, tudo isso ajuda. Porém, se o professor não demonstrar ter esse empenho, essa satisfação com aquilo que ele faz, ele não chama muito a atenção do aluno nesse sentido. Né? Ele Então, não eu acho consegue que tocar o aluno, né? não consegue tocar, exatamente. Então, é preciso que o professor seja essa pessoa minimamente apaixonada por aquilo que ele faz. O restante, a sala de aula vai te ensinando como é que você faz, né? Ou se é uma sala de aula virtual, vai ensinar você como professor também como conduzir esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente aprende, e aprende com o tempo, gente. Coisa assim. Eu fiz absurdos no meu início de magistério, né, achando que estava fazendo certo, né? Hoje eu já sou um pouco mais prudente, né, às vezes cauteloso com algumas coisas. Mas procuro, assim, ainda tenho esse empenho, essa paixão, esse gosto pela literatura. Eu acho que isso ajuda muito alguém a aprender a gostar de ler, mesmo às vezes no mestrado, no doutorado, porque tem aluno que vai até para lá sem gostar. Eu Ah, com certeza. estou falando doutorado em letras, tá? Mestrado em letras, não é em outra área, não, né? Para que são de Eu outras sei, áreas. eu sei como é. Eu lembro de alguns colegas da época e realmente muita gente que reclama de ler. É, nesse contexto que a gente está, Maurício, nós temos aí uma pandemia, as pessoas se obrigaram a ficar em casa, né? Diversas pessoas perderam até mesmo opções de entretenimento, porque zeraram todas as séries que poderiam zerar. Os filmes, os programas da televisão rodaram tudo que poderiam rodar. Talvez não conseguiram despertar o prazer pela leitura e perderam uma ótima chance de passar esse tempo fazendo algo que é extremamente prazeroso, que é ler. E eu vejo que lá no ensino médio mesmo existem dificuldades para o professor.
Algumas dessas dificuldades são como fazer o indivíduo que está lá com seus 14, 15 anos, né, querendo saber apenas de beijar o colega e se descobrir ali, e já tem celular na mão com diversas redes sociais, e já quer buscar likes e looks, né? Já quer buscar uma série de coisas dessa natureza. Como fazer esse indivíduo pegar, por exemplo, um conto como Nhola dos Anjos e a Cheia do Corumbá, ou Desenredo, ou Reminição, e fazer esse indivíduo ler o texto e, de alguma forma, minimamente entender aquilo. Porque eu acredito que hoje isso deva ser muito mais difícil. Eu percebo que o distanciamento em relação à nossa realidade para aquela realidade é muito gigantesco. Antes nós tínhamos apenas o distanciamento cronológico. Por quê? Se nós regredirmos no tempo, antes dos smartphones, talvez a sua melhor opção seria uma televisão. Hoje, tudo está na tela do celular. O que nós estamos fazendo aqui está na tela do celular, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. Mas parece que o livro ele quase que perdeu a função para o aluno contemporâneo, para o mais jovem. Né? E como fazer, não, mas enfim, essa é a discussão. Né? Nós ainda temos um salto que foi um salto qualitativo da plataforma de leitura, do contato com a leitura. Como é que você vê isso? Então, essa questão é engraçado, Pablo, mas esses tempos eu participava de um grupo de pesquisa e nós fomos ler um livro sobre literatura e ensino que foi publicado na década de 70. Para minha surpresa, os problemas relatados, e ali estavam registrados vários depoimentos de professores de literatura, de ensino médio, de alunos. Os problemas eram muito parecidos com os de hoje. Em relação ao aluno não gostar de ler, né? ou os problemas que o professor enfrenta na sala. É óbvio que hoje há mais opções. Então, por exemplo, o celular na sala de aula. Eu já digo, no ensino superior, porque aqui, por exemplo, na universidade, no ensino médio, eles só podem usar para efeitos didáticos, né, o celular em sala. Mesmo assim, um ou outro escapa às vezes. Então, eu até não tenho tanto problema por conta da normativa interna da universidade, né, com o ensino médio. Agora, no ensino superior, eu já me dei por vencido. Eu não aguento mais chamar atenção. Então, fica assim na conta daqueles que querem mesmo prestar atenção. Agora, tem uma coisa também interessante a gente pensar aí. Se, por um lado, pode isso desfiar, né, mas tem um lado também que acrescenta. Você sabe que eu estive falando esses dias até com os meus alunos de terceiro e quarto ano. Eu noto que, um exemplo, todo professor de literatura sabe que há algumas coisas que, para se entender literatura, que ajudam muito. Por exemplo, você ter um conhecimento de mitologia clássica. Tá? Eu sempre digo, conhecer bem a mitologia clássica, um pouco dos gregos antigos, e também pensamento medieval, são duas bases, né, em torno da qual muito da literatura é feita. Os alunos de hoje, os meus alunos hoje, eles são extremamente bem informados sobre qualquer mito grego. Coisas que os meus alunos, por exemplo, da década de 90, não sabiam. Um ou outro, às vezes, que era mais curioso, que tinha lido, né, ou visto, sei lá, algum filme. E aí você pergunta, mas como que vocês sabem? Ah, porque tem um jogo não sei o quê. Eles me falam todos os jogos, eu faço de conta que entendo, mas eu não conheço nenhuma, bem da verdade. Né? Porque eu li Percy Jackson, entendeu? Então, observe bem, até mesmo vem do produto da chamada indústria cultural, que a gente não pode, embora a gente saiba que às vezes aquele tipo de literatura é uma literatura mais de entretenimento, é óbvio, mas é o que eles veem. Então, a gente deve, e isso já faz algum tempo que eu faço esse esforço, de tentar fazer a ponte entre aquilo que eles têm com o que a literatura mais canônica traz. Agora, então essa é uma questão. Eu acho que a gente pode tentar
obviamente, na medida do possível, trazer isso a nosso favor dentro da sala. O aluno de hoje, ele não é mais um aluno tão passivo, ele quer ser interativo, porque ele lida com meios interativos o tempo todo. Né? Então, ele quer fazer, ele quer falar, ele quer discutir. Então, acho que essa é uma questão. Agora, uma questão que eu acho que concorre muito contra o trabalho do professor é justamente esse fato de se ensinar a literatura, e eu ensino assim até hoje, porque o currículo aqui é assim, e é assim na maioria das escolas, de maneira diacrônica, isso é, você fica ensinando história da literatura, os períodos, características. E aí tem um problema, porque justamente nessa fase que você citou, 14, 15 anos, que é quando eles estão entrando no primeiro ano do ensino médio, tá? É onde você tem que tratar com toda a literatura que é feita em verso. O verso é mais trabalhoso. O verso requer que você tenha uma experiência, ele é mais concentrado, né? Então, por exemplo, um aluno de primeiro ano, ele vai terminar o currículo dele no arcadismo, no século XVIII. No segundo ano, que começa a entrar a prosa, porque ele é mais familiarizado com a prosa, né? E aí, no terceiro ano, quando ele já tem uma maturidade maior, é que chega o século XX. Se a abordagem fosse sincrônica, que é mais difícil de se fazer, tá? É mais difícil para o professor. O que acontece? Você traz esses textos junto com outros. Então, ao mesmo tempo que você está falando de um texto que trata de amor, escrito, sei lá, aqui no século XXI, você pode trazer um soneto de Shakespeare, por outro lado você traz Camões, e faz isso tudo dialogar na sala de aula. Eu acho que isso torna a aula mais rica, mais interessante. Só que requer um grande jogo de cintura por parte do professor e também que o professor tenha um estofo de leitura muito grande. Essa é a perspectiva rizomática, né? No ensino de literatura. Exatamente. Agora, é algo, por exemplo, ela não dá tanta segurança para o professor ensinar. Porque, de alguma maneira, é mais seguro para o professor ensinar a periodização. Né? Claro. Agora, o que eu acho que sempre tem que ter? O texto tem que ter um lugar de prevalência na literatura. Seja lá se você dá aula por periodização, mas o texto tem que ser a grande vedete do momento. Então, por exemplo, há autores que você chega com o texto e você consegue dar o texto para o aluno em sala. Aí eu estou pensando em textos curtos, obviamente, porque em sala você não tem como trabalhar com um romance inteiro, a leitura na sala. Mas um conto, uma crônica, você pode. E você traz para eles, alguns você consegue deixar que eles leiam sozinhos. Agora, pega um Guimarães Rosa, por exemplo, que geralmente será trabalhado lá no terceiro ano. Terceiro ano. Pouquíssimos alunos terão condições de ler o Guimarães Rosa assim, vou usar uma expressão nu e cru, entendeu? Sem uma mediação primeiro do professor. O professor precisa ler, inclusive aprender como ler, como aquele contador de caso mineiro, aquela coisa que é da narrativa Caboclismo. oral. Isso, dentro do... para o aluno entender a sonoridade daquilo que ele lê. Porque tem uma outra coisa aí que eu já detectei, nunca escrevi nada a respeito, também não vou fazer essa pesquisa, não tenho mais... não tenho paciência para isso. Mas você sabe, eu já percebi muito isso acontece na poesia. Muitos alunos leem e não entendem o que leem porque não sabem ler. Ler no sentido, não de decodificar mesmo. Decodificar. De fazer a leitura da frase com a tonalidade. Então ele lê, por exemplo, a frase termina com uma interrogação, com uma exclamação, com 2 pontos, tem 2 pontos, tem vírgula, tudo tem a mesma sonoridade. É óbvio que daí você fica o quê? Parece uma máquina, né? Ele é um analfabeto literário, né? Então, a gente tem que saber que qualquer texto, não é só o literário, né? Ele tem um ritmo, ele tem uma fluência, ele tem uma tonalidade.
Agora, o texto literário, por excelência, tem isso, né? Então, Exato. precisa... Então, leva, eu tenho, às vezes, alguns bons resultados levando, às vezes eu até falo para a turma, quando eu tenho uma turma assim mais antenada, peço para ler em casa, por exemplo, um conto do Guimarães. Aí eu já sei qual será o resultado, né? Aí aqueles que leram vão dizer, não entendi quase nada, não entendi pouco. Aí a gente começa a ler em sala de aula, eu vou explicando. Outros autores, às vezes, eu já faço a leitura direta. Agora, às vezes você dá um autor, por exemplo, como o Edgar Allan Poe. Geralmente os alunos adoram. E é um autor lá do início do século XIX. Entenderam? E eles leem e entendem. E gostam do Poe. Então, é muito variado isso. E você vai aprendendo, cada turma responde de um jeito, né? Agora, há algumas constantes que você percebe. Então, se você puder minimizar um pouquinho, às vezes, a forma de abordagem. Eu vou dar um exemplo aí com a poesia do Gregório de Matos. Eu sempre comecei, durante muitos anos, quando ia falar de Gregório, eu começava pelos poemas sacros dele, que é sempre considerado pela crítica a mais alta expressão, né, do barroco, né, do Gregório, o poema sacro. Mas aí eu percebi, então eu começava lá, né, com pequei, Senhor, mas não porque pecava. Não fluía muito. Pensei, sabe o que? Eu falei, o Gregório, aí você conta um pouco só do Gregório, dos poemas que ele fazia, porque você não pode levar os poemas para a sala de aula que deram alcunha para ele de Boca do Inferno, porque o negócio é pesado. É pesado demais. Os da Maria Viegas. Mas às vezes você leva um poema que é um pouco mais, tem um tom um pouquinho mais licencioso, é mais engraçado, como aquele Lá vai Vicência os sovacos, porque li um pronóstico almanaque. Cara, sabe o que eu percebi? Os alunos já viram amigo do Gregório, porque eles percebem, puxa, esse cara fala como, né, ou ele usava um palavrão como eu uso, coisas assim. Então, eu simplesmente inverti. Eu demorei algum tempo para descobrir isso, sabe? Invertia, e daí chegava até a poesia sacra. Obviamente, ia trabalhar o que eu precisava trabalhar. Então, há autores que você consegue, outros às vezes são mais difíceis de se fazer. Então, é complicado. O ensino de literatura é uma área muito... O ensino em si já é complicado, de qualquer área, mas literatura, artes, isso requer certas habilidades que a gente vai adquirindo com o tempo, com a experiência, e também sabendo ouvir os outros professores. Eu sempre fui muito bom de ouvir, de poder ver a experiência dos meus colegas, porque às vezes eu via que comigo não dava certo, mas com o colega dava. Por que com ele dá, comigo não dá? Então, uma outra coisa que eu queria falar, você pode até me interromper, porque você viu que eu começo a falar... Fique à vontade. Bebeu água de chocalho, né? Bebeu água de chocalho, não para mais. Eu acredito que o professor também, isso serve para qualquer um, ele precisa ser um comunicador bom. A comunicação, muitas vezes o aluno diz, aquele professor não tem didática. Pode ser que às vezes seja o problema didática mesmo, ele não conhecer algumas metodologias, formas de abordagem, de lidar com alguns problemas em sala. Pode ser. Mas eu acho que muitas vezes não é a questão da didática, é a questão da comunicação. A pessoa não consegue se comunicar direito, ela é travada, por exemplo. Eu já tive ótimos alunos, assim, academicamente falando, alunos de mestrado, muito bom, mas que tinham dificuldade na sala de aula por serem muito travados. Então, aquele conteúdo todo fica represado. E às vezes você pega um sujeito que nem tem tanto conteúdo, mas é bom, de lábia. Bom orador, ele faz de meio limão uma limonada inteira, né? Então, em Cascavel houve uma pessoa muito anedótica nessa área aí que tem fama até hoje. Dentro da literatura. Exatamente nesse perfil que você comentou. Pois é. E não estou dizendo com isso, porque você que me conhece, ou se tem alguém aqui que foi ou é meu aluno, sabe muito bem que eu sou um professor sério, mas eu não sou sério, porque eu sou sério porque eu não sei ser diferente, entendeu? Eu não sei contar piada em sala de aula.
não sei, nunca soube, eu gostaria de saber, já tentei, passei vergonha, tá? Agora, eu sou contra, eu via isso muito acontecer, principalmente antigamente, nos cursinhos ali, década de 90. Quem era o bom professor? Era aquele que entrava e gastava 40 minutos da aula contando piada, colocando chifre na cabeça, indo de pijama. Façam o que quiser, mas deem aula, entenderam? Eu acho que o aluno de hoje é um pouco mais exigente, ele quer conteúdo, tá? Isso Se é ele não, verdade. eu vou te dizer, se ele não quisesse, você não teria tantos seguidores assim no, no, nos seus vídeos, né, ou nas suas aulas. O aluno de hoje, ele sabe que o conteúdo vai fazer falta, então ele é um pouco mais... Então, eu acho que o professor tem que usar a habilidade. Eu tive que aprender o que eu tenho, de repente, que eu posso lidar para que fique bem em sala de aula, para que fique descontraído. Então, eu achei algumas coisas em mim que podem dar resultado. Então, eu consigo lidar com certa leveza. Mas eu me considero um professor sério. Eu entro em salas para dar 3 aulas, eu vou falar do começo ao fim, dando aula ou fazendo os alunos trabalharem. Não há outra forma comigo, né? Agora, há professores Mas que... existem características na sua aula, Maurício, eu me lembro desde a época em que eu assistia, que fazem com que a pessoa fique presa à aula. Primeiro é o fato de você ter uma paz de espírito gigantesca enquanto você está lecionando. Isso é muito perceptível. E você tem um vocabulário que você nota que as palavras são precisamente escolhidas, sabe? Então, eu achei isso sempre uma coisa invejável e foi algo que eu, por exemplo, nunca tive, sabe? Por exemplo, eu não consigo usar o termo licencioso para descrever alguém ou algum escritor, sabe? Eu nunca tive esses insights vocabulares, isso eu sempre achei genial. Então, lógico, isso é uma característica que eu admirava, mas outras pessoas já me falavam assim que a capacidade que o Maurício tem de recontar as narrativas, às vezes eu prefiro o Maurício contando ao escritor escrevendo, né? Então, é algo curioso. Mas você sabe que isso foi algo que eu descobri que eu podia usar a meu favor. Por incrível que pareça, né? Porque eu ainda sou um pouco tímido, mas eu descobri que eu era um bom contador de histórias em sala. E até hoje os meus alunos gostam, eu conto, então eu posso passar às vezes 40 minutos contando a história do primo Basílio, né? É lógico, eu dramatizo um pouco aquilo para eles. É algo que, já que eu não sei a piada, mas eu sei isso, eu vou usar isso ao meu favor. É a mesma coisa do piano, que o Roberto, né, falou antes, que ele Roberto. lembra. Eu tenho muitos alunos, porque eu faço isso ainda aqui em Campo Mourão. Eu pedi logo que eu entrei aqui eles estavam terminando de construir o anfiteatro da universidade, eu pedi para o diretor comprar um piano, ele comprou, ele caiu na minha e comprou o piano. Agora eu tenho que quase todo ano fazer um recital, né? Mas eu sempre levo os meus alunos. Agora tem o piano ali, eu levo dentro da própria instituição. E eles adoram. Mas por que eu não vou usar a meu favor? Porque assim, eu vou dizer uma coisa, Paulo. Se me tirarem a música e a literatura, ou a língua portuguesa, né, eu viro uma topeira. Então eu tenho que saber usar muito. Eu não sou assim, muito múltiplo de saber fazer tantas coisas assim. Então eu tenho que saber usar isso muito bem a meu favor. Eu uso. E eu acho que cada professor tem habilidades, mais que uma, que consegue. Quanto às palavras, eu falo porque assim, eu também não fui criado. Tem professor que usa até o palavrão em sala, né? E se expressa sem ser grosseiro, mas ele consegue às vezes fazer aquilo bem em sala de aula. Eu não uso porque eu nunca fui criado. Na minha casa, se falasse palavrão, a gente apanhava. Tá? Então, eu não... Olha, às vezes quando eu falo dentro de casa, eu sinto vergonha de mim mesmo. Agora, eu aproveito os termos que eu aprendo na literatura. Semana passada mesmo, eu estava lendo o romance Chapadão do Bugre, do Mário Palmieri, que, aliás, é uma delícia. Eu adoro romance regionalista. E tinha uma expressão que eu nunca ouvi, nunca li. Mas eu falei, puxa, isso aqui eu já vou usar agora muito dentro da minha aula de literatura. Então, o sujeito pega a noiva, né? Ele saiu para resolver alguma coisa lá do futuro casamento,
mas transbordou um rio, ele teve que voltar para a fazenda, e nisso ele vê a luz de um paiol aceso, ele vai lá e pega a noiva, né, com o filho do dono da fazenda, né, fazendo tudo que tinha direito. Mas no livro, isso é narrado da seguinte forma, né, que o José de Arimateia, né, acho que flagrou, né, os dois em sinagoga. Gente, eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Que os dois estavam em sinagoga, né? Ali para dizer que estavam transando, na verdade. Eu achei o máximo esse termo ali, né? Já vou usar nas aulas, quando puder, usar o termo para falar de alguma coisa, né? Porque daí eu tenho que explicar para os alunos o que eu quero dizer com isso, né? Ah, claro. Professor, eu vou aproveitar essa nossa conversa. Bem, eu preciso fazer duas perguntas, e são duas perguntas para a gente encerrar a live, porque a gente tem um limite que o próprio Instagram indica. Uma pergunta é fácil, e a segunda é uma pergunta muito difícil, e você vai concordar comigo. A primeira pergunta é: o que é que você está lendo agora, né? E daí você pode falar quem é o autor, enfim, o porquê dessa leitura. E a segunda é: se você pudesse indicar um livro para esse pessoal que está nos acompanhando aqui, e mais um só, e dissesse assim, olha, este livro é um livro delicioso e que, de certa forma, pode fazer você gostar de ler. Que livro você indicaria? É maldosa, a segunda pergunta é maldosa. Eu fiquei tão assustado com a segunda que eu já esqueci qual foi a primeira. O que você está lendo agora? Ah, tá. O que eu estou lendo. Então, eu sempre leio 3 ou 4 livros, tá? E sempre tem uma releitura aí no meio. Então, por exemplo, eu terminei o Chapadão do Bugres, terminei hoje cedo. E já comecei a ler Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, né? Eu nunca havia lido. Eu comecei um processo de releitura dos Lusíadas, me deu uma vontade enorme. Eu não sei se é porque eu soube que o meu professor do mestrado, com quem eu fiz os Lusíadas, faleceu há pouco tempo. Me deu uma vontade enorme agora de estudar os Lusíadas mais a fundo, embora eu já tenha estudado ele. Estou terminando de ler uma distopia chamada Revolta de Atlas, que é um calhamaço de 1.200 e tantas páginas. E leio um livro teórico sobre o romance de 30. Isso é o que eu estou lendo agora. E sempre tem uma pilha ali que vai crescendo para que eu sou muito metódico na leitura. Agora, eu acho que a segunda questão, Pablo, é muito difícil de responder. O duro que você quer uma leitura, não precisa ser um romance, porque você quer assim, algo para a pessoa ser introduzida à literatura. Ou se você poderia falar assim, vamos pensar aqui quase numa sinestesia. Diga para nós um livro gostoso, um livro saboroso de se ler. Aquele que, se você lesse 100 vezes, você teria 100 vezes o paladar ali adocicado pela leitura. Nossa, eu vou... O duro que eu não sei dizer, mas eu vou ser injusto com tantos escritores que eu prezo, que eu acho importante. Mas eu creio que um livro que é uma grande obra, muito bem escrito, e que tem, pelo menos para mim, algo... Eu já li muitas vezes, tá? Já li muitas vezes mesmo, e sempre revisito, é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu acho assim, um conteúdo de uma humanidade muito grande, e que não é um livro difícil de ser lido, mas é um livro com muita literatura, né, ali. Agora, gente, eu estou sendo injusto com muita gente, e com muito escritor bom. Eu tenho um apreço. Você me disse se eu posso falar rapidinho, senão você já me corta aqui, se o Instagram... Pode falar. Eu tenho um apreço muito pelos escritores mineiros, tá?
Gosto do Lúcio Cardoso, do Guimarães Rosa, do Agripa Vasconcelos, que não é tão conhecido, escreveu toda uma obra de 7 volumes, pegando Minas, a história e personagens de Minas desde o século XVIII até o século XX. Né? Escreveu sobre Chica da Silva, sobre Chico Rei. Então, assim, e é uma obra pouco conhecida. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, o Machado de Assis, né? São todos escritores aí. Há um romance muito bom da atualidade chamando Um Defeito de Cor. São 900 e tantas páginas, mas esse romance redime a questão da história da escravidão no Brasil, né? Romance belíssimo. Então, muita coisa. Agora, eu citei Vidas Secas porque ele é muito conhecido, inclusive dos alunos do ensino médio, e às vezes muito pouco compreendido, eu acho. Mas é um romance de fácil entrada, de leitura, e que quando você relê, você vai entrando nas camadas dele, e há muita coisa importante ali dentro. Tá? Essa é uma recomendação que é tão cirúrgica quanto a sua escolha de palavras. É sério, eu sabia que viria coisa boa, mas eu entendo muito que a minha pergunta é uma pergunta assim, é uma sinuca de bico para qualquer professor de literatura ou para qualquer amante de literatura. Gente, nós conversamos hoje com o Maurício aqui, que é uma figura ímpar. Para mim, o meu espelho como professor, a pessoa em quem eu realmente me inspiro, e uma pessoa sensacional. Eu às vezes fico até sem palavras para conversar com o Maurício. É uma pessoa muito fantástica. Ele está fazendo um trabalho dentro do Instagram. Eu quero recomendar a todo mundo que me segue que, por gentileza, siga o Maurício. Eu faço um trabalho muito mais tímido do que ele no meu canal do YouTube, que é recomendar algumas leituras. Eu recomendo uma vez por semana em um vídeo. O Maurício faz um trabalho que é muito metódico, de colocar a obra, uma descrição dela, a foto, e ele faz isso dentro do Instagram dele. Se eu não me engano, é @literatura-para-todos-menon. É isso, né? Isso. E esse é um projeto que nasceu esse ano por conta da pandemia, para eu poder me aproximar, ficar um pouquinho mais ligado com os alunos, porque eu nem tinha Instagram, para você ter uma ideia. E ali eu só posto leituras que eu fiz, mas de todos os níveis, por isso que é literatura para todos. Tem desde literatura para criança, que eu já fiz, é o que faço, até a mais chamada alta literatura, mas tudo que está ali é coisa que eu já li, pelo menos uma vez, né? E tem muita coisa para postar. Eu não tenho tanto tempo assim como eu gostaria para fazer, mas eu pretendo dar continuidade a esse projeto. E, Pablo, agradeço imensamente, mais uma vez. Eu só tenho que contar rapidamente para os teus seguidores que quando o Pablo decidiu no 3º ano fazer letras, porque todo mundo no colégio apostava que ele ia fazer medicina, né? Ele tem inteligência para fazer medicina. E fez letras. Eu lembro que um professor, na época, chegou para mim e falou assim: veja, ele vai desperdiçar a inteligência dele fazendo letras. Eu quase me atraquei com o professor na sala dos professores, né? Falei, mas como você é professor? Eu falei, deixa ele fazer aquilo que ele tem talento, né? E aí está, né? O talento e o fruto disso, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu me sinto honrado de ter sido seu professor e de hoje poder indicar para os meus alunos os seus vídeos para que eles também aprendam com você, tá? E muito obrigado. Eu espero que você não tenha perdido muitos seguidores aqui com a minha fala. Jamais. Olha, para mim foi um prazer, Maurício. Assim, eu guardo com muito carinho todos os ensinamentos. Aquela carta que você me escreveu, listando obras que eu deveria ler, eu tenho essa carta guardada até hoje, porque para mim foi algo assim muito importante, sabe? E é engraçado, porque talvez os seguidores aqui, eu coloquei na legenda da live, talvez eles não percebam o nível de importância que essa live tem para mim. Porque quando eu falo que você foi a pessoa que realmente me inspirou, foi de fato, eu passei muitos anos tentando ser você em diversos aspectos. E assim, de tentar aprender mais sobre música para gerar
uma compreensão maior sobre os textos literários e tentar ter um contato humanizado com os alunos, que foi algo que você me ensinou, sabe? E eu tive realmente o prazer de ter sido seu aluno e hoje o prazer de ser seu colega. Todos os espaços que você puder imaginar do meu canal daqui, se você me permitir, eu quero replicar esse vídeo que nós temos aqui lá no meu canal do YouTube, para que mais pessoas possam assistir, tá? Foi um prazer ter você aqui durante esse tempo, e quando possível, assim que arrefecer essa pandemia, vamos nos encontrar para gravar alguma coisa juntos. Com toda certeza. Farei sim. E eu que agradeço a oportunidade para você me colocar em contato com tanta gente assim ao mesmo tempo, né? Ok. Gente, sigam o Maurício. Maurício, tenha um ótimo fim de semana, um grande abraço e até a próxima. Tá. Tchau para todo mundo. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tá.